Olá, tudo bem com você aí do outro lado? Voltamos com mais um capítulo do nosso querido Descomplicando a Estética e para essa semana a gente tem um assunto que vai ser bastante útil. Talvez em algum momento da sua vida como empreendedor, pode ser que não agora, mas em algum ponto dessa jornada eu tenho certeza que sim, ou talvez até em assuntos não tão ligados ao mundo dos negócios. Enquanto para outras pessoas vai ser extremamente relevante nesse exato momento. Eu estou falando da liderança. Cris, eu sei que para ti é um assunto que precisa ser administrado diariamente, porque você já tem uma equipe de trabalho, e por essa razão acho que vão sair vários exemplos interessantes para o pessoal que nos escuta. Mas a ideia de hoje é fazer um bate-papo sobre liderança de forma geral, entender os pontos onde a gente deve cuidar para sermos melhores líderes, qual a postura a gente deve ter em determinadas ocasiões, mas principalmente várias dicas com quadrantes e matrizes que nos ajudam a ter um melhor, um ambiente de trabalho, na verdade, unido e motivado. Mas vai lá, Cris, conta para nós o que tu acha desse assunto. Olá, pessoal. Olá, Gabriel. Na verdade, enquanto a gente elaborava aqui, eu pensei muito o que trazer, o que escrever, né? Porque eu sempre venho com os exemplos, e às vezes os exemplos não são assim tão bonitos, não são só flores. Mas vamos deixar, então, num geral a respeito da liderança. Liderar realmente é uma linha bem tênue nas relações, ainda mais quando a gente convive diariamente com as pessoas, a gente pode dizer que é quase como um casamento, né? E é um difícil exercício diário de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, porque tu precisa extrair o melhor de si para poder liderar a equipe, sem ser aquele chefe mandão, aquele chefe taxativo, faz isso, faz aquilo. Mas também é difícil de gerenciar para que as pessoas não vão para o lado da amizade e acabe virando um oba-oba no teu espaço, né? Então, vamos ver o que esse episódio vai reservar aqui para todo mundo e para mim também. Bom, vamos começar definindo o que é liderança, então. De forma simples, é a arte de motivar um grupo de pessoas para que atuem de forma a conseguir um objetivo comum. Já quando a gente fala de liderança no mundo dos negócios, seria dirigir os trabalhadores ou colegas em base a uma estratégia definida para que juntos a gente possa atender as necessidades da empresa, mas também dos próprios colaboradores, é claro. Mas então, o que faz de uma pessoa um bom líder, né? Será que a gente nasce com esse dom ou vai se forjando ao longo do tempo através das experiências? Bom, é claro que tem pessoas que sim nascem com uma qualidade inata de líder, mas todo mundo pode desenvolver essa habilidade, ainda mais atualmente, onde o papel do líder ele tem mudado tanto, já não existe aquela rigidez do chefe, né? Inclusive sempre dizem que a gente precisa ser muito mais líder e, se possível, não ser tão chefe. E já vamos conversar sobre isso, mas de como ser um líder, como motivar e obter os melhores resultados da nossa equipe de trabalho. Mas eu quero saber de ti, Cris, de novo, se tu acha que o líder nasce com essa habilidade ou é possível ir melhorando ao longo do tempo? Eu seguidamente escuto comentários do tipo, olha lá a fulaninha, né? Por exemplo, uma criança da escolinha, ela já mostra que é líder da turma, como se realmente fosse uma característica nata. E agora também com o filho eu percebo que sim, as crianças já vêm mostrando suas características de personalidade bem cedo, né? Eu até falo que tem a crise dos 2 aos 3 anos, mas muitas vezes antes dos 2 anos eles já sabem mostrar muito bem o que querem e ao que vieram. Mas sabendo que as crianças são um reflexo da sua criação, será que não são os pais que têm essa característica de líder e na criação do filho já vão conduzindo então a tais habilidades? Mas eu realmente acredito que seja mais uma habilidade a ser desenvolvida, tanto que existem inúmeros livros e cursos que são destinados a isso. Tá aí uma boa pergunta, mas eu também acho que são habilidades que a gente vai melhorando conforme a gente vai tendo essa exposição a situações assim. Além, é claro, de estudar e estar consciente das decisões que a gente vai tomando, né? Até para reforçar um pouquinho essa afirmação de que qualquer pessoa pode aprender essas habilidades, tem um exemplo clássico, né? Que é o do Steve Jobs. No começo, quando ele fundou a Apple, os relatos dos trabalhadores era que ele gritava com as pessoas e era totalmente intolerante ao que ele via como fracasso. Ele era um gênio e tudo mais, mas que considerava irrelevante os sentimentos das outras pessoas. Com o tempo, saiu, né? Demitido, na verdade, não foi. Ele teve quem lê o livro vai saber, ele acabou saindo da empresa, tiraram ele da empresa, na verdade, e depois foi contratado novamente. E o estilo de liderança dele foi mudando, amadurecendo. Inclusive, existem relatos que quando ele voltou e teve que fazer algumas demissões em massa, ele se mostrou preocupado até com a família dessas pessoas. Mas vamos lá, né? Vamos começar falando de como liderar, quais as características de um bom líder e como ir desenvolvendo certas habilidades para ter uma equipe de trabalho motivada e comprometida com os objetivos em comum que a gente tem.
Em alguns momentos eu até vou me apoiar em um livro interessante que eu estou lendo nesse momento, que é do Guy Kawasaki, que se chama Arte do Começo 2.0. Se alguém tiver interesse, é um livro bem interessante para ler. Eu acho que muita gente pensa, inclusive, que as partes mais difíceis de um negócio são as finanças, a gestão, a contabilidade, né? Inclusive no nosso ramo aqui, muita gente deve pensar isso. E acredita que liderar é algo fácil, que vai acabar aparecendo naturalmente quando quando aparecer a necessidade. E eu quero dizer aqui que se você pensa assim, você está totalmente enganado. Porque liderar é uma das partes mais complexas da administração de um negócio. E nos nossos de estética não é para nada diferente. Eu diria até que pode ser ainda mais complicado devido a essas características de profissionais independentes, de comissões e entre outros pormenores ali que o nosso ramo apresenta. Mas não existe nada tão difícil que a gente não possa aprender ou dar algumas dicas também, né? O primeiro ponto que eu quero abordar aqui é a questão do otimismo e a motivação própria, o positivismo. O líder, ele não tem a opção de ter um mau dia. Bom, ele até pode ter, né? Mas precisa descarregar toda essa emoção em outro lugar que não seja o ambiente de trabalho. Não sei se vai ser em casa, com algum amigo, mas não pode jamais deixar transparecer isso para os colaboradores. Por pior que seja a situação, seja pessoal ou da empresa, você precisa passar a mensagem de que você acredita e que com alguns ajustes dá para mudar as coisas. Porque imagina você chega e joga todo o negativismo dentro do teu ambiente de trabalho. Pronto, né? Tá instaurado o caos na empresa. Ainda mais que nos momentos de dificuldade as coisas se intensificam. Você diz e a pessoa já escuta, vai quebrar, vamos ficar todo mundo sem emprego. E na verdade é só um espirro e não um coronavírus, né? Aproveitando o caos do mundial do momento, né? E aqui entra também a questão da comunicação. Saber comunicar de forma clara e precisa o que você quer transmitir. A melhor forma de saber se você está conseguindo fazer isso é observar o resultado dos trabalhos que são delegados. Se você fala uma coisa e recebe outra, seria interessante parar para pensar se você está conseguindo passar a mensagem correta. E por mais que possa parecer estranho até, às vezes a grande parte da comunicação, a parte mais importante é saber ouvir. Então, se você está tendo divergências ali entre o comunicado e o recebido, que tal sentar lá e ouvir cuidadosamente o que cada colaborador tem a dizer sobre essas situações, né? Realmente a parte de gestão e contabilidade é complicada, é difícil para a gente que tem aquela formação técnica, né? Mas, na minha opinião, liderar também é uma das partes mais difíceis do negócio. A maioria aqui acaba começando sozinho, o negócio vai crescendo, a gente vai agregando pessoas, isso muitas vezes acaba ocorrendo sem programação. Tu simplesmente chama alguém, passa a técnica e fica por assim, não é feito um treinamento, uma reunião, revisão dos casos, e tudo isso faz parte do liderar, pois tu quer que a tua equipe esteja sincronizada com as tuas ideias e os propósitos da tua empresa, que agora acabou virando uma empresa, não é mais tu sozinho, né? Para replicar aquilo que você começou, então, sozinho. Para mim, ainda é difícil tudo isso, de que forma passar a mensagem, que seja clara, sem parecer grosseira, de treinar e retreinar muitas vezes e receber o mesmo resultado. Às vezes eu acabo fazendo algo para não ficar repetindo, né? E sobre sentar e ouvir, algo que eu acho interessante e até mais efetivo é fazer isso no ambiente fora da tua clínica, do teu espaço de trabalho, porque assim as pessoas acabam ficando até mais à vontade. Pode ser num café na padaria, numa janta, uma viagem em equipe, alguma coisa assim. Porque quando nós saímos da empresa, nós conseguimos afastar um pouco aquela visão de ser o chefe, o dono da empresa, e os colaboradores conseguem se expressar melhor. E manter-se motivado diariamente, eu acho que é um baita exercício que a gente tem que fazer, né? Acorda, já mentaliza coisas boas, tu já tem que sair da cama com toda aquela disposição, porque todos os seus problemas, eles devem ficar do lado de fora da porta da tua empresa. Essa semana mesmo, eu acordei ali um dia com uma dor de cabeça, mas ninguém soube, porque eu acabei mantendo o sorriso e a expressão de tá tudo ok. É uma baita dica, inclusive, como o colaborador vai se sentir mais descontraído em um ambiente que não seja do trabalho também. Mas sabe uma forma interessante de liderar de forma mais natural, Cris? É estabelecer uma cultura dentro do nosso ambiente que procure incentivar a execução dos trabalhos. O seu famoso proativo, né? E aqui eu vou dar uma parte bem interessante desse programa, que dentro dessa cultura a gente precisa primeiro estabelecer os objetivos e comunicar. Vai um pouco na mesma ideia do que a gente dizia, né? De colocar as tarefas na agenda em outros programas por aí.
Nesse caso, é como se cada colaborador tivesse uma agenda, ou se o nosso negócio tivesse uma agenda onde vai especificando cada trabalho que precisa ser feito. Com isso feito, a gente cria um sistema de métricas para saber se as atividades estão sendo realizadas, quando estão sendo realizadas, com que qualidade, enfim, as métricas que forem importantes, né, dependendo do trabalho que for realizado. Porque no final das contas, quando a gente faz essas medições, quando a gente avalia os resultados, né, a probabilidade de que a dita tarefa seja feita é muito maior. Eu quero apostar aqui que a maioria que está escutando a gente, muitas vezes deve ter dito para algum colaborador, a gente precisa fazer tal coisa. Ou até mais direto, você precisa fazer tal coisa. Mas isso não ficou estabelecido, não ficou escrito em nenhum lugar e nunca foi avaliado. Então o que normalmente acontece com essa tarefa, né? Ela termina sendo esquecida lá, até que você lembre de novo que ficou pendente e vai ter que mandar de novo, mandar entre aspas, ou vai ter que comunicar de novo que precisa ser feito. E é muito importante também que cada item, cada tarefa, ela tenha um e somente um responsável por ele. Pode ser que seja algo desenvolvido em equipe, não tem problema, mas o responsável precisa ser só uma pessoa. Porque o que acontece? Os bons profissionais, eles gostam de responsabilidade e eles até procuram elas. E quando a gente determina que tal pessoa vai ser responsável por uma tarefa em específico e que isso vai ser avaliado depois, é natural que o responsável queira apresentar resultados e alcançar o sucesso. E com essa parte também definida, a gente precisa formar parte da solução. Estar presente, se envolver com as tarefas e não só mandar e ficar olhando ou fazendo outras coisas, porque a gente pode até estar com o trabalho até o pescoço, mas se a gente não se envolver nas tarefas que foram definidas, fica aquela sensação de eu aqui trabalhando e ele lá no computador sem fazer nada. Mesmo que isso não seja verdade, né? Aqui é onde entra a diferença do líder e do chefe. Eu boto a mão na massa ou só mando fazer? E aqui eu até preciso esclarecer que não é botar a mão na massa e fazer tudo e terminar sobrecarregado, mas se mostrar presente e colaborativo dentro do processo. E também a gente não pode esquecer de recompensar os colaboradores que trabalham duro e cumprem com os objetivos propostos. A forma de recompensar vai ficar a cargo de cada um. Pode ser dinheiro, pode ser algum presente, pode ser uma folga, pode às vezes até mesmo um elogio em público já é o suficiente para reconhecer alguém. O que a gente não pode fazer é ter aquela cultura de pai e mãe, né? Do que, você não fez mais que a obrigação. Que aí gera aquela sensação de, poxa vida, eu tô aqui me matando de trabalhar e a pessoa não tá nem aí. Então na próxima eu nem vou me esforçar tanto, porque não vale a pena. Então, para recapitular um pouco essa parte que é bem importante do programa, o que a gente tem? Criar uma cultura de execução, preparar um sistema de métricas, designar os responsáveis, se envolver, né, ser parte da solução e recompensar. Até um exemplo daqui, lá vem a Cristiane e seus exemplos, né? Nós desenvolvemos uma agenda semanal onde são colocadas todas as atividades pertinentes, né? Desde as básicas, como organização do ambiente, reposição de materiais nas salas, organização dos aparelhos, fazer os stories para o Insta e assim vai. Parece bobo, mas quando nós temos essa agenda, a gente não precisa ficar pensando, o que precisa ser feito agora, né? E também ficam alguns espaços em branco para acrescentar algo que possa surgir ou que eu acabei esquecendo de colocar lá no início da semana, no planejamento, né? Também após eu ter feito a impressão dessa agenda. Eu confesso que ajudou um pouco, mas eu ainda preciso repensar numa forma dela ser melhor aproveitada, dela se tornar mais útil e mais ativa, assim, essa agenda, né? Até para poder delegar algumas atividades um pouquinho mais complexas. Isso fazem uns 2, 3 meses, eu acho, que eu comecei a usar, mas eu já percebi que mesmo estando em local bem visível, ela às vezes acaba ficando invisível, sabe? E o que eu acho que pode ajudar em todo esse processo também são os POPs. A gente já fez aqui um podcast e tudo para ele, mas eu sei que ainda estou pendente com os meus POPs, né? Mas é aquele documento que a gente vai colocar todo o passo a passo para desenvolvimento das ações, e é importante a gente ter POP para tudo mesmo, né? Outro ponto que eu vejo, né, juntando o que já foi dito até aqui, é que depende muito também do perfil de cada colaborador. Uns são naturalmente proativos e outros dependem de que tudo seja dito. Sim, isso é bem verdade. Tem algumas pessoas que são mais, né, despachadas, que seria uma palavra, às vezes a gente usa essa palavra, e outras são mais retraídas, enfim, mas eu tenho visto que com a implementação de um sisteminha mais elaborado, onde tu vai medindo as pessoas também, mesmo os mais retraídos acabam tomando um pouco mais de responsabilidade. Então acho que
um bom plano aí para ir aplicando no negócio do pessoal. Mas, com esse plano de trabalho que eu estava comentando, ou algum outro similar, já fica muito mais fácil motivar as pessoas também, né? Se elas entendem onde a organização quer chegar, que você tá remando junto, certamente eles vão dizer, pô, se eu vou remar também, né? Porque eu também quero chegar lá junto. Eu gosto muito da ideia de motivar e liderar pelo exemplo, junto com outras coisas também. Mas no final das contas é como criar um filho. Muitas vezes, mais do que as palavras, eles observam nossas ações e acabam repetindo o que a gente faz. E isso dá para levar para o ambiente de trabalho também. Se eu sou preguiçoso, trato mal as pessoas, sou desorganizado, não tiver visão, que exemplo e motivação esse colaborador vai ter de mim, né? E aqui eu quero tentar expor uma matriz que está no livro da Arte do Começo, inclusive. E eu vou tentar graficar ela aqui, depois eu vou colocar no YouTube e tudo mais, se eu conseguir botar na versão do YouTube. Mas ela funciona mais ou menos assim. São duas colunas, né? Onde tem dois títulos grandes, que de um lado está o incompetente e do outro lado está o competente. E duas linhas abaixo, onde na parte mais esquerda estão os títulos de não imbecil e imbecil. Então o que acontece? Se eu faço a relação, por exemplo, do competente e não imbecil, a gente tem o tipo de líder mais desejável. Agora, se eu for no outro extremo e puxar o incompetente e o imbecil, a gente teria o menos desejável. E nos outros dois quadrantes que sobram, ainda a gente teria a relação de competente e imbecil, que seria o segundo mais desejável, e o de incompetente e não imbecil, que seria o terceiro mais desejável. Então, o exercício que se propõe aqui, e eu quero repassar para você, é o seguinte: se você pedisse para os seus colaboradores se classificarem nessa matriz, em qual quadrado eles te colocariam? Vou lá perguntar e já volto aqui. Mas considerando que eu mostro como fazer, eu pego junto e até acredito que eu seria o competente e não imbecil, né? Senão eu também não teria chegado até aqui. Mas é um exercício bem interessante, que pode até ser feito o inverso também, né? Do líder para o colaborador, porque alguém competente e imbecil não iria ajudar a empresa a alcançar o seu objetivo e nem ele mesmo conseguiria o seu próprio crescimento dentro de uma empresa. Quando se tem um colaborador em algum dos outros quadros, é até possível apostar, então, em cursos, em outras formas de desenvolvimento pessoal, a fim de melhorar e chegar no quadro mais desejável para toda a equipe. E o mesmo serve para o líder. Com certeza, mas olha que interessante fazer esse exercício para entender mais ou menos onde é que a gente tá, né? Mas seguindo com o nosso papo nosso bate-papo aqui de liderança, eu acho que uma coisa que é fundamental para o líder é a questão da empatia. Procurar se colocar na posição da outra pessoa e entender se o que a gente está pedindo faz sentido ou como a gente se sentiria se alguém pedisse isso pra gente. Então dizem que uma das máximas, inclusive, para ter um bom ambiente de trabalho e liderar de forma ótima, é não pedir para que os colaboradores façam algo que você nunca faria. E aqui eu vou deixar outro exercício que é interessante de fazer, que é criar uma tabela, né, e colocar algumas coisas como, por exemplo, chegar cedo e trabalhar até tarde. Eu faço e eu peço para meus colaboradores fazerem. Ou outro exemplo, é fazer limpeza no local. Eu faço, aí eu peço para meus colaboradores fazerem. E listando várias coisas que acontecem no dia a dia, né? E vendo o que acontece ali, se eu faço ou eu só mando fazer. Porque muito da falta de motivação ou do descontentamento passa por essas situações mais cotidianas, que parecem sem importância, mas que acabam afetando bastante o colaborador. E outra coisa que não tem nada, para dar um exemplo, né? Não tem nada pior do que chegar e falar: ah, hoje você tem que trabalhar até tarde. Mas aí a pessoa que deu essa ordem junta as coisinhas dela às 17h30 e tá indo para casa. Passa aquela imagem de falta de comprometimento, de injustiça, e isso acaba afetando também o bom ambiente de trabalho. Realmente, né? Empatia é algo muito importante e escasso até nos dias de hoje, né? Eu peço, mas eu faço tudo também. Hoje mesmo eu cheguei, já peguei vassoura, limpei o banheiro, enfim, fiz toda essa parte que cabe como a organização do ambiente, né? Quem não gosta de chegar e trabalhar num ambiente limpo e organizado? Eu já fiz muito disso de chegar ali por 7, 8 horas da manhã, acabar saindo às 21, por exemplo, né? Hoje eu não consigo mais por conta do Davi, mas às 8 horas eu tô aqui e eu fico direto até às 17h45. E, por exemplo, as gurias, elas acabam chegando mais tarde, fazem também um intervalo maior de almoço, acabam saindo durante o trabalho, né, para o que elas precisarem fazer, se tem que resolver alguma coisa. E se um dia acontecer de ficar até mais tarde, no outro não precisa vir de manhã. Sempre existe algum tipo de compensação. Então, eu acredito que nesse ponto eu ando bem colaborativa. Sim, o importante é equilibrar a balança ali.
Mas tem mais uma coisa interessante aqui, Cris, que eu quero comentar, que normalmente a gente tem uma tendência de tirar nossa culpa quando acontece algo fora do esperado e apontar o dedo para culpar alguém, né? É meio que um comportamento bastante comum do ser humano mesmo, não é só de nós, de líderes e nada, é meio que geral. E aqui é onde entra uma diferença enorme dos grandes líderes, porque os grandes líderes, eles reconhecem os seus próprios erros antes. No lugar de sair dizendo, eu queria ter conseguido alcançar tal resultado, mas como o teu trabalho não foi realizado de forma satisfatória e a gente não conseguiu, daria para trocar por, bom, a gente não conseguiu o resultado esperado porque eu cometi tais e tais erros e isso acabou fazendo com que vocês também cometessem esses mesmos erros. Aí a gente precisa, claro, adaptar o discurso conforme a situação. E a mesma coisa acontece na hora de fazer aquela reunião de avaliação. Antes de partir já criticando a outra pessoa, né? E ela já cria aquele escudo, aquela barreira contra nós. Reconhecer coisas como, eu não dei a atenção necessária e não te acompanhei nesse processo como devia, ou eu poderia ter feito um trabalho melhor nessa situação, porque isso acaba fortalecendo a tua imagem como líder, porque você assume a responsabilidade pelos resultados que não foram bons ou não foram tão satisfatórios. E a gente acaba voltando lá no princípio também, quando falamos de liderar pelo exemplo. Essa atitude faz com que a pessoa que está sendo avaliada também acaba buscando os seus pontos de melhora. Ela vê que tem uma vulnerabilidade dos dois lados, ela pode se abrir também. Agora, se você percebe que os resultados ruins continuam por um longo período de tempo com esse mesmo profissional, com esse mesmo colaborador, aí talvez é hora de realmente reconhecer que você cometeu um erro talvez grave na hora de contratar essa pessoa ou durante a sua formação como profissional da sua empresa, que pode ser que talvez não era o perfil indicado ou o treinamento não foi o correto, enfim, e as coisas foram se prolongando e não saíram os resultados esperados. E isso me leva a outro assunto que eu quero já comentar, mas primeiro eu vou escutar a opinião da Cris. Não, você falando, eu estava lembrando, né, que isso é muito comum de criança, a gente sempre acaba colocando a culpa no outro, né, bota, não fui eu, foi fulano, é muito mais fácil a gente colocar nas costas de outra pessoa do que olhar para nós mesmos e assumir aquilo que a gente fez de errado. Eu procuro falar muito o nós aqui, né, porque eu acredito que a Bio, a minha empresa, ela não é feita somente por mim, mas por todos, e também por isso eu acabo pedindo que elas se exponham, que se mostrem, que falem o que saibam, que mostrem quem são, o que fazem, até uma forma de tu expor mais, né, essa pessoa e não dizer, que é todo mundo por trás de ti, mas que essas pessoas também estão presentes na sua empresa. Eu acho que essa é uma forma também de tu, digamos que reconhecer e gratificar essas pessoas. Mas é muito importante mesmo de se colocar junto nas situações e não apenas cobrar por que tu fez ou por que tu não fez tal coisa. Isso mostra ao colaborador que você está ativo em todo o processo, que tu está presente, que tu está de olho e que ele vai poder contar contigo também na execução, gerando uma maior confiança e também melhores resultados, né? Eu até preciso reativar aqui essas reuniões, como tu falou, às vezes eu faço falo que vamos repetir, mas às vezes por N motivos vai passando e eu vou deixando, né? A gente vai empurrando com a barriga. Claro, depois tem toda uma questão do líder que é, além da motivação, retenção de talento, tudo mais, que poderia dar até um programa adicional nisso, que também tem que ter bastante cuidado. E aí, eu acho que nessa parte que tu comentou de dar essa exposição também ajuda bastante. Mas como eu estava dizendo, né, que o assunto anterior me levava a outra coisa, uma dessas coisas que não poderia faltar nesse episódio é a formação do profissional. A gente precisa entender que todo mundo começou de alguma forma, ninguém chega sabendo tudo. E mesmo que você contrate um profissional com anos de experiência, existem situações específicas do teu negócio que ele vai ter que aprender e se adaptar novamente. E se você falhar nesse processo de formação, de ensinamento, de adaptação dessa nova pessoa, provavelmente você vai ter problemas por muito tempo, ou talvez para sempre até. Portanto, o que eu quero deixar aqui é que invistam nesse processo de integração, de orientação, para que você possa obter os melhores resultados depois. Façam um programa, um documento que relate todos os detalhes, o que a pessoa precisa aprender no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano, porque isso também ajuda a que o colaborador possa entender se ele está se desempenhando de acordo com as expectativas ou não. E até pedir ajuda caso seja necessário, né? E para finalizar, né, já se encaminhando para o final desse programa, não esqueçam da formação após esse período também. Em cursos, em livros, em universidades, em podcasts, porque eu tenho que puxar um pouquinho pro meu assado também, né? Mantenham as pessoas em constante evolução, porque isso só vai enriquecer o teu ambiente de trabalho,
o atendimento e o teu negócio como um todo. É verdade, gente, tudo isso é muito difícil, é chato tu fazer treinamento e tudo, mas é necessário. É o alicerce do teu negócio, onde tudo pode fluir muito bem ou pode acabar indo por água abaixo. Realmente nós, empresários, principalmente da área da saúde, a gente não consegue dar conta de tudo, ensinar, mostrar, delegar, colaborar, cobrar. Tudo isso acaba fazendo a diferença quando tu consegue passar o teu colaborador por todas essas etapas, né? E apostar em formas de desenvolvimento pessoal da tua equipe, além da parte técnica, enxergar além daquele corpo, daquele rosto, faz com que o teu negócio flua de forma mais leve e também mais próspera, né? Nós pensamos muito em cursos sobre técnicas, que às vezes a gente já está até careca de saber, como resolver celulite aqui, gordura lá, e acaba sendo aquela reinvenção da roda que a gente já comentou, né? E a gente acaba pecando na parte pessoal, onde que tudo começa, que são os relacionamentos. A gente não vende para as pessoas estranhas, a gente cria um relacionamento, e hoje eles estão ali nas redes sociais. Então, eu vou acabar revisando muita coisa aqui, depois desse podcast, né, para estar sempre melhorando e evoluindo. Com certeza. E esse era um assunto que também tinha uma infinidade de coisa para conversar, né? E eu acho que a gente procurou fazer um apanhado mais geral, até para não ficar tão comprido o programa, com algumas dicas, sem entrar tanto em coisas tão específicas também para ninguém ficar batendo cabeça. Eu espero que tenha sido útil, que tenha ficado um conteúdo bacana. Mas como sempre, se alguém achar que faltou alguma coisa, ou que gostaria que a gente aprofundasse mais nesse assunto, é claro que a gente pode fazer outro episódio e abordar mais situações. É só você entrar lá no nosso Instagram, que é Descomplicando a Estética, e mandar a sua pergunta, o seu comentário, e que dê o seu seguir lá também. Hoje tá bastante gente seguindo no Spotify e não tanto no Instagram. E a ideia é que vocês acompanhem o Instagram, que a gente vai estar colocando também. A gente tem a possibilidade de colocar mais conteúdo de forma mais frequente no Instagram do que no podcast, que é de forma semanal. Então, se puderem acompanhar as duas redes, seria ainda melhor. Claro, até como a gente conversou esses dias, né? A gente pensou no podcast, que é uma forma que as pessoas estão absorvendo bastante conteúdo, até para ela consumir menos dados, né? Então, às vezes tu tá dirigindo, tá indo para o trabalho, alguma coisa assim, tu acaba ouvindo a gente vai acompanhando vocês ali no caminho. Mas vamos produzir também conteúdos visuais, né, no Instagram, para quem gosta de estar ali conectado nessa rede social. E eu acredito que ficou um programa bem legal, bem interessante, e como tu disse, tem muita coisa para falar sobre liderança, mas aqui já dá, assim, aquele gostinho, já atiça aquela pulga, deixa aquela pulguinha atrás da orelha, né, para o pessoal buscar mais conteúdo, mais informação e mais desenvolvimento. Com certeza. Então hoje a gente vai ficando por aqui. A música de abertura do nosso programa é Feeling Good da purpleplanet.com. E claro que, como sempre, eu vou deixar minha frase típica aqui, que na próxima semana a gente vai estar de volta com mais um assunto interessante para você. E até a próxima, Cris. Até a próxima semana.